A Mari, aí, Juliana, Vinícius. E aí, pessoal? Tudo ótimo, graças a Deus. Cadê a porta rica? Ah, eu mudei, ué. Vocês ficam falando da porta, eu vim aqui pro escritóriozinho hoje. Ficar quietinho aqui no escritório aqui, fica melhor, né? Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ah, a Sônia tá aí, Sônia? Ó, a Sônia aparecendo, né, Sônia? Ô, Sônia, ajuda eu. Por que que eu não tô conseguindo compartilhar minha tela, hein? Agora vai dar certo. Agora sim. Agora eu consegui. Acho que ele demora um tempinho aí para pegar no tranco, né? Às vezes, né? Bom, pessoal, então vamos dar sequência às nossas discussões, né? Já como é de hábito, você sabe, vou fazer aqui no cantinho aqui uma espécie de cabeçalho, né? Você já vai pegando seu caderno para poder começar a fazer suas anotações, né? Então, vou colocando aqui. Peraí, vamos ver. Estou vendo o chat se mexendo aqui. Vamos ver. Aí. Chat. Mas não abriu o chat, meu Deus do céu. Podô fez spoiler. Ei, Podô, viu? Ele não aguenta, né? Fala mais com a boca mesmo. É, ainda bem que você denunciou, Mari. Então, vou colocar aqui, ó. Vocês já sabem que é a parte de geografia 2, né? Se alguém quiser se organizar, vou já deixar aqui anotado que é a página 41. Vou colocar aqui do ladinho também. Página 41. Os módulos, né, que a gente está trabalhando são os módulos 7 e 8, tá? Geografia 2, página 41, módulos 7 e 8. Você sabe que já algumas aulas, né, a gente está discutindo aí a questão dos problemas urbanos. E na nossa última aula, a gente começou a discutir, a gente terminou a discussão, aliás, esse é o termo correto, né, sobre os problemas sociais urbanos, né? Então, hoje nós vamos fazer os problemas ambientais urbanos. Então, esse é o nosso título de hoje, tá? Problemas ambientais. Então, a gente observou lá as questões aí de ordem social, você viu toda uma discussão lá sobre a questão da moradia, né, que a gente também construiu, e aí é evidente, né, e agora nós vamos partir para a parte, deixa eu ver, vamos ver. Tá tudo ok, Soninha? Pelo menos para mim, né? Não sei aí para vocês. Se alguém puder dar ok aí, se está visualizando a tela, se está visualizando o professor, escutando o professor, vai ser legal. Só para garantir mesmo. Mas parece que está tudo bem. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Ótimo. Então, tá bom. Então, só seguindo, então. Então, a aula anterior, a gente comentou lá sobre os problemas urbanos, né? De âmbito social, e agora a gente observa os ambientais. Você viu lá a questão da moradia, poluição sonora, visual, a questão do lixo, e a horizontalização, ocupação de áreas de risco, a contaminação de mananciais, e assim vai, né? Então, vamos seguir aqui agora com os problemas ambientais urbanos, tá? Aliás, discussão aí que o Enem gosta muito, viu, pessoal? Então, quem está preocupado aí com o Enem, que, aliás, será feito ano que vem, né? Já vai observando aí, tá? Bom, vamos começar aqui, ó, por um problema que é muito interessante, que tem esse nome aqui, ó. Ilha de calor, tá? O que que você tem que saber sobre a questão das chamadas ilhas de calor?
Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala sobre ilha de calor é lembrar o que é uma ilha dentro da geografia, né? Ilha é um pedaço de terra cercado por mar, né? Quando a gente diz ilha de calor, vai ser um pedaço, uma porção do espaço urbano em que as temperaturas são mais altas do que as porções de periferia, do que as porções adjacentes a esse núcleo de calor, vamos dizer assim, tá? Então é muito importante que você se recorde, toda vez que a gente fala de ilha de calor, a gente está falando de um fenômeno que ocorre quando o centro apresenta temperaturas mais elevadas. Opa, peraí. Mais elevadas que a periferia, tá? Então, ocorre quando o centro apresenta, corrija aqui, por gentileza, apresenta, aqui, corrigindo, apresenta temperaturas mais elevadas que a periferia, né? Deixa eu ver, eu vi o chat se mexendo aqui, vamos ver o que está acontecendo. Fazer minhas observações. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, Vinícius, exatamente. Normalmente é o centro da cidade, né? Por que o centro da cidade? Porque normalmente o centro da cidade ele vai apresentar muito concreto, muito asfalto, né? Normalmente é uma porção aí que passou por um processo de verticalização, normalmente vai ter muito prédio, que vai dificultar a circulação atmosférica, né? E aí a gente lembra que essas superfícies elas retêm temperatura, né? E aí justamente por conta disso, então, você vai ter a formação dessa tal ilha de calor. E sim, Mari, Ribeirão Preto tem ilha de calor, né? Muito interessante a gente observar que se você for para o centro da cidade e depois ir para a periferia, você vai perceber que, de fato, você tem temperaturas que são diferentes. Se eu pegar aqui, ó, eu estou numa parte de periferia da cidade. Se eu medir temperatura aqui, agora, nesse momento, e pedir para alguém medir a temperatura nesse exato momento, lá no centro, certamente aí você vai ter uns 3 graus de diferença, né? 3, dependendo do dia, às vezes 4 graus de diferença, né? Em São Paulo já foi verificado, só para vocês terem uma ideia, né? Uma diferença de temperatura de 10 graus do centro para a periferia, só para vocês terem uma ideia, olha a diferença, né? Eu estou vendo também aqui a contribuição do Vinícius, né? E sim, de fato, a concentração de carros também facilita, né, a absorção aí da temperatura, né? A gente sabe que os carros eles também podem emitir gases que têm capacidade de retenção de temperatura. A Isa está perguntando por que isso ocorre. Vamos lá, Isa, então, vamos lá. Vou colocar aqui na lousa. Bora lá. Aliás, vou colocar aqui na lousa e para poder colocar, eu vou precisar apagá-la, tá? Então, se você ainda não teve oportunidade de anotar tudo isso, o professor acabou de colocar aí na lousinha, né? Bate um print aí da tela e aí depois você termina, tá? Eu vou ter que apagar e aí não é projeção, como vocês sabem, não é slide, então não tem como voltar, tudo bem? Então, vou apagar. Apaguei. Não, não apaguei. Não, também não. Peraí, agora vou apagar. Não, apaguei de novo. Agora sim. Então, vamos lá. Ó, você perguntou aí da questão do porquê isso ocorre, eu vou colocar aqui no item B, tá? Causas, né? Causas. Quais seriam aí as principais causas deste processo, tá?
Vamos ver. Sim, a aula depois ela fica no portal, no formato de vídeo, evidentemente. Seguindo aqui, então, causas. Bom, primeira coisa aí que a gente tem que pensar, né? Primeira coisa aí que a gente tem que pensar sobre as causas é as características do centro, né? Então, quando a gente olha para o centro, a gente visualiza, a gente vê muito concreto, né? Muito asfalto, muitos edifícios, né? Vocês comentaram aí dos carros, né? E assim, a somatória destes fatores contribui para a retenção de temperatura, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, no caso do asfalto e concreto, são superfícies que absorvem muita temperatura, tá? Então, são duas superfícies que absorvem muita temperatura, né? E, evidentemente, aí, como elas absorvem muita temperatura, elas vão manter aquela temperatura por mais tempo também naquelas regiões onde a gente encontra. Outra coisa, nas regiões mais centrais, a gente observa pouco verde, né? Então, o verde, a pouca existência do verde também vai contribuir para o aumento da temperatura. Os edifícios, eles dificultam a circulação atmosférica, também vai contribuir aí para as temperaturas mais altas. E, é claro, os carros emitem gases, né, que às vezes também têm capacidade de retenção de temperatura. Isso a gente observa quando estuda, por exemplo, o efeito estufa, né? Você vê que existem alguns gases aí que retêm, né, a radiação, né? Então, a somatória de tudo isso, que evidentemente no centro tem muito mais do que nas regiões periféricas, né? Vai contribuir, vou até anotar aqui do ladinho, né? Vai contribuir para o aumento da temperatura média das regiões aí mais centrais, tá bom? Eu sempre gosto, quando estou fazendo essa aula, né, de fazer um esqueminha, só para poder ficar claro, né, o que é a grande questão aí da ilha de calor, né? Então, vou colocar aqui, ó, esquema, para a gente poder desenhar juntos também, tá? Então, vamos imaginar, ó, que aqui seja a superfície aí de uma determinada cidade, tá? Aí, ó, esse desenho aqui mais retangular que eu estou fazendo aqui, ó, seja a representação de edifícios, tá? Então, aqui seria a porção mais central da cidade, tá? Essa outra casinha menorzinha que eu estou fazendo aqui, ó, são as áreas mais afastadas do centro, tá? E aqui em verde, ó, estou fazendo um esqueminha de árvore, tá? Então, faz de conta que aqui seria já as regiões mais florestadas, que estão bem afastadas aí do centro da cidade. A ilha de calor ela vai ocorrer, como eu disse para vocês, quando você vai observar, por exemplo, que no centro está fazendo 27 graus. Aí você vai lá para as regiões de formação vegetal, né? Aí você olha lá a temperatura, 22 graus, né? É este que é o fenômeno aí que a gente chama de ilha de calor. Então, região mais central, muito asfalto, concreto, edifícios, carros, retém temperatura, faz com que aquela porção da cidade seja mais quente do que as regiões adjacentes, do que as regiões de periferia, tá? Qual que é a grande questão, né, o grande problema, além dessa questão aí da própria temperatura? A grande questão é o seguinte, ó, quando a temperatura ela é mais alta, né, do que as áreas adjacentes, aqui, ó, nós vamos ter a formação de uma área de baixa pressão, um BP, tá? Baixa pressão. E as áreas de baixa pressão atmosférica são áreas de atração de ventos, tá? São áreas de atração de ventos. Lembra sempre disso. Área de baixa pressão, área de atração de ventos. Tanto é verdade que quando a gente olha para o Equador, né, a gente vê que tem a chegada de um conjunto aí de ventos que a gente chama de ventos alísios, né? E esses ventos alísios eles saem dos trópicos e vão em direção ao Equador.
Por que eles saem dos trópicos em direção ao Equador? Porque, evidentemente, o Equador é mais aquecido do que os trópicos. Agora, vamos pensar isso dentro da realidade de uma cidade. O que vai acontecer? Os ventos das regiões periféricas da cidade tendem a se dirigir para as regiões mais centrais da cidade. E aí tudo bem, né? Se realmente nas regiões mais afastadas do centro você tem só vegetação. Aí tá tudo certo, vamos tocar a vida numa boa. A grande questão é que muitas vezes nas regiões aí que margeiam a cidade, você pode encontrar os chamados distritos industriais. E a gente sabe que muitas vezes esses distritos industriais são áreas, são poluidoras da atmosfera, né? Às vezes fazem uso de combustíveis fósseis, emitem fuligem, ferrugem, uma série de outros elementos aí na atmosfera, que agora estão sendo atraídos para onde? Para o centro da cidade. Que pode causar problemas respiratórios para a população, né? Então essa seria uma outra observação, e que também pode ocasionar o nosso segundo problema, tá? Que é a questão da chuva ácida, né? Eu já vou explicar aqui para vocês. Só antes de seguir para o nosso segundo item, quero fazer uma perguntinha para vocês. Tudo bem até aqui sobre ilha de calor? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Posso apagar a luzinha? Lembra lá, hein? Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma coisa. Alguém está falando alguma coisa? Vamos ver, vamos ver. Ah, sim, sim. Pode deixar. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho, viu, Vinícius? Então, ó, tô colocando aqui, ó. Saúde respiratória, tá? E não vai caber, hein? Vou fazer de novo. Vou colocar aqui do ladinho. Ó, tentar reduzir aqui. E agora vamos ver se cabe. Agora acho que vai. Saúde respiratória, né, da população. Lembra que isso estará associado quando você tiver essas tais fábricas aí nas regiões periféricas, estão emitindo partículas poluentes na atmosfera, e aí, como o centro é mais quente, ele atrai ventos, tá? Lembra disso. E a outra questão é a chamada possibilidade da chuva ácida. Bom? Então, anotadinho aqui. Fechou, Vinícius? Tranquilo? Belezeiras. Então, ótimo. Vou apagar a luzinha, então, pessoal. Se não copiou ainda, bate o print lá, como eu já havia mencionado aí com vocês, tá bom? Então, vou seguir aqui. Vamos lá. Espera aí que o chat está se mexendo aqui. Isso, Pedro, perfeito. É assim, ó. Insisto em dizer, a ilha de calor, essencialmente falando, ela não é um grande problema. Né? Não é um grande problema você sentir uma temperatura maior no centro do que nas regiões periféricas, embora, evidentemente, isso mostre o impacto do ser humano no meio natural. Tá? Porém, se você tem fábricas nas áreas adjacentes da cidade, que muitas vezes representam emissão de gases poluentes na atmosfera, aí pode ser que esses ventos carregados de poluentes sejam dirigidos para o centro.
Porque lembra que o centro está em temperaturas mais altas, né? E quando tem temperaturas mais altas, você tem a formação de uma área de baixa pressão atmosférica. E aí a formação de área de baixa pressão atmosférica, ela atrai ventos, né? Como a atração de ventos, que tipo de vento está sendo atraído? Vento carregado de partículas poluidoras, tá? Então, isso pode ser prejudicial aí para a saúde respiratória da população e pode ocasionar também a chuva ácida, como eu vou tentar explicar agora aqui com vocês. Tudo bem, Pedro? Tranquilo? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. Tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Imagine que é isso, pode ficar tranquilo. Apagando aqui. Aí. Vamos seguir aí. Ó. Segundo problema urbano que nós vamos analisar, ó, a chamada chuva ácida. Ó, chuva ácida é um fenômeno que vocês estudam, evidentemente, aí nas aulas de química, né? E por mais que eu me esforce, tá? Eu não vou ficar na discussão aí sobre as combinações químicas e tal, né? Mas eu posso dizer para vocês que a chuva ácida nada mais é do que umidade que vai se misturar, né, com partículas poluidoras, né, com gases poluentes. Tá? Então, a primeira observação seria essa. E é claro, né, e por isso que eu estava fazendo aquela associação da ilha de calor com a possibilidade da formação da chuva ácida, né, e é claro que a gente só vai começar a chamar a chuva ácida de chuva ácida quando ela tiver um pH, né, menor que 5,5, tá? Porque assim, ó, a gente sabe que de modo geral, a chuva, ela naturalmente, ela já apresenta uma acidez, né? Só que normalmente essa acidez, ela gira em torno aí de 6 ponto alguma coisa, né? Em média 6,8, né? E aí a gente lembra que o neutro seria o 7. Então veja aí que tá bem próximozinho aí do 7. Bem diferente lá do 5,5 que eu estou mencionando aqui com vocês, tá? Mais do que ficar sabendo aí sobre essa questão do pH, sobre essa questão de que chuva ácida é o resultado aí da mistura de umidade com partículas poluentes, sobretudo partículas poluentes que resultam de combustíveis fósseis, tá? Aliás, importante lembrar aí que o principal vilão da formação aí da chuva ácida é o carvão mineral, é a queima do carvão mineral. Mais do que você ficar sabendo de tudo isso, a gente tem que analisar o que ela pode resultar, né? E aonde que ela se forma normalmente. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, também, ó. Formação mais comum vai ser de regiões industriais. Tá? Formação mais comum é de regiões industriais. Normalmente, região que está fazendo uso desses tais combustíveis fósseis. Tudo bem? E é claro que, como a gente está falando de uma dinâmica que envolve a atmosférica, que envolve, desculpe, a atmosfera, pode também acontecer um fenômeno, e aí vai ser muito mais comum lá na Europa, né? Que a chuva às vezes se forma numa determinada região de fato industrial e tal, mas ela acaba, a nuvem carregada de poluentes e umidade, ela acaba migrando para outra cidade, que às vezes até tem propostas aí de maior proteção do meio ambiente, propostas mais sustentáveis, né? E assim sucessivamente. Então, por isso que a discussão ambiental, ela de fato, ela tem que transpor, né, as barreiras nacionais. Ela não pode ficar restrita só a seu país, a sua região, a seu município, né? Porque às vezes o que é feito no município vizinho, no país vizinho, né? Às vezes vai trazer também consequências para o teu espaço, né? Então, eu insisto em dizer que a chuva ácida ela é transfronteiriça. Ela nem sempre vai cair só na região que
e que a forma, né? Então, por isso que é uma questão aí que a gente tem que analisar mesmo, tá? E aí, sob o ponto de vista do que ela causa, que a gente pode chamar de problema, né? É que ela vai proporcionar a destruição, tá? Uma série de coisas, né? Destruição, e eu vou colocar aqui barra contaminação, tá? Destruição e contaminação. De que, professor? Destruição e contaminação de patrimônio histórico. Então, por exemplo, lá na Europa é muito comum você encontrar, né, já que é o berço da civilização greco-romana, um monte de escultura, monumento histórico, né, que às vezes é feito de mármore. E aí essa água ácida entrando em contato aí com o mármore vai provocar processo, né, de corrosão desse mármore. E aí você está perdendo o patrimônio histórico lá da antiguidade, às vezes, né? E a gente sabe, né, por mais que existam esforços aí de restauração dessas obras de arte, né, por exemplo, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Então, por isso aí é um grave problema que a gente analisa, insisto em dizer, sobretudo lá na Europa. Pode acontecer também contaminação de corpos hídricos, tá? Eu estou falando de lagos, eu estou falando de rios, né? Aliás, teve uma vez lá no Reino Unido que aconteceu uma chuva ácida tão intensa que deixou um determinado lago, que eu não me recordo o nome, peço até desculpas em virtude disso, mas que contaminou aquele lago de tal maneira que a água ficou tão ácida que matou uma parte significativa da biodiversidade daquele lago. Pode acontecer também contaminação do solo, o solo fica ácido. A gente sabe que o solo ácido ele também perde sua característica inicial, e isso dificulta o desenvolvimento da vegetação original, às vezes até da prática agrícola, né? Pode acontecer também destruição da vegetação, tá? E aí, então, estariam expostos aí os principais problemas aí que envolvem a chuva ácida, tá? Dúvidas, pessoal? Alguma perguntinha, alguma observação? Posso seguir? Vou olhar aqui o chat, vamos ver, vamos ver. Então tá, então ninguém tá falando nada. Você, oh, valeu, Elu, obrigado, viu? Então vamos seguir aqui. Vou fazer mais um pontozinho aqui com vocês, tá? Também é muito importante. E aí a gente já parte aí para o nosso encerramento da aula de hoje, já para começar a gritar férias, né? Amanhã, último dia, hein? Aliás, vocês têm simulado, né? Me parece, né? Mas tá chegando, hein, moçada? Tá chegando. Ufa, né? Vou colocar aqui, ó. Terceiro ponto. Vamos lá, terceiro ponto. Outro problema ambiental urbano. Tem esse nome aqui, ó. Inversão térmica. Tá? Inversão térmica. Bom, primeira coisa aí que a gente tem que analisar quando se fala aí da própria inversão térmica. Opa! Aí, pronto. O que a gente tem que analisar quando se fala da inversão térmica? Primeira coisa, esse é um fenômeno típico do inverno, tá? É um fenômeno típico do inverno. Ocorre normalmente em áreas montanhosas, tá? Não necessariamente só áreas montanhosas, mas áreas em que os relevos adjacentes sejam relevos mais altos do que aquela área em que está ocorrendo o tal fenômeno, tá? De modo geral, a gente utiliza esse termo, áreas montanhosas, para fazer referência a essa noção aqui, ó. Quer ver? Aí a cidade está aqui.
E aí é nessa cidade que está acontecendo a tal da inversão térmica. O que você está percebendo? Aqui você tem uma área mais alta, aqui você tem uma área mais alta do que a cidade. E a cidade está aqui. Às vezes o relevo é até um planalto, né? A gente sabe que o planalto ele não vai ser totalmente retilíneo, né? E aí a cidade está aqui, por exemplo. Isso já abre espaço para a possibilidade da formação aí da inversão térmica. De qualquer maneira, vou colocar as montanhosas, mas eu quero que você entenda isso. Relevos adjacentes, eles devem ser mais... Nossa senhora, eu apaguei tudo. Não acredito que eu fiz isso. Vou colocar de novo. Terceiro ponto. Inversão térmica. Desculpa, viu, pessoal? Aí, como eu estava dizendo, ó, inverno, normalmente é um fenômeno típico do inverno, vai se dar normalmente em regiões de montanhas, áreas montanhosas, tá? Áreas montanhosas. E também é interessante a gente pensar que este fenômeno, embora quase sempre esteja associado à atuação humana, mas ele também pode ser um fenômeno natural, tá? Ou seja, pelas próprias forças da natureza, é possível que isto ocorra, tá? Não é comum, mas é possível, tá bom? Não é comum, mas repito, é possível, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai se deparar, né, com algumas questões que vão pedir para que você verifique algumas afirmações, tá? Isso é muito comum quando a gente olha aí para as questões que falam sobre a chamada inversão térmica, tá? E aí, se porventura você tá falando de inversão térmica, aí de repente falou que inversão térmica pode ser um fenômeno natural, é uma afirmação verdadeira, tá? Eu insisto em dizer, a maior parte das vezes vai estar associada à atuação humana, mas pode acontecer também lá no meio natural, tá? Vou fazer aqui o desenho esquemático, mais ou menos de como que isso ocorre, tá? Vou colocar aqui nosso B, questão do esquema, tá? Vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Região mais alta, ó, região mais rebaixada, região mais alta e assim vai, tá? Aí vamos imaginar que a nossa cidade ela tá aqui, ó, onde eu fiz o xizinho, tá bom? Aí, o que é a situação normal, né? Normal é assim, ó. Quanto mais próximo do solo, mais quente é o ar, né? E à medida em que você vai se afastando do solo e vai aumentando a sua altitude, né? Mais frio fica, tá? Essa é a situação normal. Lembra lá que, inclusive, existe os climas de altitude, né? Você vai lá para o topo da montanha, a temperatura é mais baixa do que se você estiver lá na base, né? Isso se dá, evidentemente, aí por conta da transmissão de calor atmosférico em regiões onde o ar ele é mais rarefeito, né? Então, essa seria a situação normal. Só que inversão térmica ocorrer o contrário. É o ar quente vir para cá e o ar frio ficar mais próximo do solo. Por isso mesmo, o termo inversão térmica, tá? Então, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Imagina essa cidade num determinado dia de inverno, já está numa região montanhosa, né? Produzindo muitas partículas poluidoras. Como ela é uma região cercada por montanhas, muitas vezes essas partículas poluidoras elas não conseguem se dissipar. Tá? Então, o que vai acontecer? Sobre essa cidade vai ficar pairando um nevoeiro carregado de partículas poluidoras que vai ter uma cor cinza, eu vou até fazer de novo de cinza, tá? Pra você lembrar desse aspecto. Nevoeiro carregado de partículas poluidoras de cor cinza, que tem esse nome, ó. Smog, tá bom? Smog. O que é o smog? É esse nevoeiro carregado de partículas poluidoras, tá bom?
Bem, aí vamos lá, vamos imaginar. Veio a noite, né? E aí há todo um processo de resfriamento. O que vai acontecer com esse solo urbano? Ele vai ficar mais resfriado, né? Então aqui vai ficar pairando um ar frio, o que é normal, tá? Isso vai acontecer todos os dias. No dia seguinte, o que aconteceria? O sol iria iluminar o solo urbano, iria aquecer essa camada aí mais fria, o ar frio ia acender e aí ocorreria a dissipação, muitas vezes, aí dessas partículas poluidoras, tá? Só que nesse caso, não houve a dissipação das partículas poluidoras, e aí o sol nasceu no dia lá seguinte, né? Então apareceu aqui o sol, e aí em vez dele aquecer diretamente o solo, ó quem que ele está aquecendo primeiro? O nevoeiro carregado de partículas poluidoras. E aí o que vai acontecer? Essa região aqui mais alta vai ter temperaturas mais elevadas do que o solo. E aí você não vai ter a dissipação do smog. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que todas aquelas partículas poluidoras vão ficar pairando sobre a cidade, promovendo um monte de problema respiratório para a população, tá? Então, por isso que eu vou colocar aqui do ladinho, ó, problema. Eu vou colocar saúde respiratória, tá? Tudo bem, moçada? Dúvidas, perguntinhas? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Não? Então, ó, vou mostrar um negócio aqui que eu achei bem legal para vocês, tá? Só para... Antes de mostrar, deixa eu ver o que está saindo aqui, peraí. Vamos ver. Não, né? Então, ótimo. Obrigado, Vinícius, pelo retorno, tá? Vou mostrar um negócio bem legal aqui para vocês, que assim, na aula de hoje, eu queria, e eu consegui fazer isso em outros horários, mas esse infelizmente não deu certo, eu queria trazer o professor Danilo, que dá aula para vocês, o professor Danilov, né? O professor Alexandre, que também dá aula para vocês, para dar um alô, para dar boas férias para vocês. Vocês devem ter percebido que em outras aulas isso tem acontecido, né? E, infelizmente, eles não conseguiram vir, porque eles têm aulas também em outros colégios e, infelizmente para a gente, acabou colidindo os horários, tá? Mas eles gostam tanto de vocês que eles deixaram um vídeo. E eu vou tentar transmitir esse vídeo para vocês, tá? Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Vocês me falam se tá dando para escutar. Tá dando para ver o vídeo do Danilo aí? Já tá vendo aí já? É, pena mesmo. Então vamos lá, vou colocar. Se não estiver escutando, dá um alô, tá? Não tá dando para escutar, pessoal? Mas vocês estão me escutando? Ah, que chato, hein? Puxa vida. Ah, queria mostrar o vídeo para vocês. Ficou tão bem produzido. Tá, vou tirar o fone. Boa ideia.
pessoal, então que pena que não deu para vocês escutarem, viu? Eu achei que espelhando aqui o vídeo dava certo. Pena mesmo, viu? Então, se alguém, vocês devem ter grupo da sala, né? Se alguém me passar o telefone aí, depois eu posso enviar os 2 vídeos e aí vocês venham com calma. Eu já até deu o horáriozinho da aula, né? Eu preciso já até me retirar. Tem alguém aí que poderia me deixar o telefone para eu tentar mandar o vídeo, depois mandar para o grupo da sala? Manda no privado para mim, por gentileza. Pessoal, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Obrigado, Mari. Vocês estão dando uma força aí importante aí para a gente. Logo mais a gente se encontra. Ótimas férias para vocês. Soninha, obrigado pela força, viu? Valeu mesmo. Beijo no coração. Espero que vocês aproveitem.